Nesta semana, nós lemos duas parashiot. A parashá Nitzavim e Vayeler. Amém ou não? Amém. Então, nós lemos duas parashiotes nessa semana aí. Então, nós temos só mais duas parashiotes para que se encerre mais um ciclo de leitura da Santa Torá. Estamos encerrando. Nem parece, mas você já leu o Pentateuco inteiro esse ano. Amém. Baruch Hashem. E agora vamos dar início mais uma vez a mais uma leitura. E o interessante de tudo isso é que quando nós encerramos um ciclo e começamos outro, algo diferente acontece na nossa vida. Nós falamos até esses dias sobre isso, e foi muito forte o que o Eterno ministrou nos nossos corações, a respeito disso, dos ciclos que o Eterno prepara e separa na nossa vida. Amém? Então se prepare que mais um ciclo está se findando na sua vida. Não sei como foi esse ano que passou, mas estamos começando um novo ano, e eu tenho a plena certeza de que o que você plantou nesse período, você irá colher nesse ano, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém? Eu gostaria de ler, como nós temos muita coisa a falar, porque são duas parashiot, nós não temos um tempo hábil para poder detalhar algo de uma forma minuciosa, que eu gostaria de aprender juntamente com os irmãos nesta manhã. Então teremos que ser um pouco reduzido, mas eu prometo ser fiel àquilo que o Eterno tem para nós nesta manhã. Gostaria de ler no Sefer Devarim, onde nós estamos estudando, no capítulo de número 30, por gentileza, se você puder abrir. Iremos ler alguns versículos aleatoriamente, para poder tratar de algumas mitzvah, lembrando de que é a última mitzvah dos 613, das 613 mitzvot que o Eterno tem para as nossas vidas, é a última aonde Moshe Rabbeinu nos alerta e alerta o povo antes de entrar em Eretz Israel, na terra que mana leite e mel. Amém? Deuteronômio, capítulo número 30, vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim: então o Eterno, seu Deus, circuncidará seu coração e o coração de seus filhos, para que vocês amem Adonai, seu Deus, com todo o coração e todo o ser, e assim vivam. O versículo agora de número 11. Pois esta mitzvah que hoje entrego a vocês não é muito difícil, não está fora do seu alcance. O 14. Ao contrário, a palavra está bem perto de vocês, em sua boca, em seu coração. Portanto, vocês podem praticá-la. Pode se sentar, por favor. Quero agradecer aos irmãos que nos acompanham nessa transmissão, que o eterno Deus de Israel lhe abençoe a sua casa, a sua família. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração nesta manhã, ou o período que você estiver assistindo esse vídeo. Deus irá falar poderosamente, e se você acreditar e abrir o seu coração, transformará a sua vida, a sua casa, e todos os seus passos serão regidos por Ele, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Amém? Quando nós vivemos no nosso dia a dia, a nossa caminhada diária, que foi dessa forma que nós demos início a esse serviço de Shacharit, nessa manhã,
nessa forma que nós andamos, muitas coisas passam pela nossa frente, muitas coisas acontecem aos nossos olhos, a planície que nós podemos observar, o raio de visão aonde nós alcançamos. E os olhos, eles são uma abertura muito grande, como nós já falamos aqui, é um scanner, por onde passa, eles absorvem, então eles são receptores de imagens. E essas imagens, elas se transformam em uma série de coisas. Uma imagem pode ser transformada em um sentimento. Uma imagem pode ser transformada em um propósito. Uma imagem pode ser transformada em uma indagação, em uma pergunta. Mas uma imagem pode ser transformada também em uma resposta. Então eu chego à conclusão de que o Eterno, ele pode usar imagens do dia a dia para nos responder certas perguntas que fazemos em oração, mas também pode colocar algumas dúvidas, porque existe a vontade permissiva de Deus para que aconteçam algumas coisas no nosso dia a dia, e essas coisas, aparentemente aos nossos olhos, podem ser ruins, mas transformando não só naquela imagem, mas no efeito verdadeiro do que ela pode trazer. Nada se passa de um tratamento particular do Eterno para com as nossas vidas. Então isso pode ser bom. Por que eu estou lhe falando isso? Porque passamos por tantas coisas na nossa vida, vemos tantas coisas na nossa vida, e por um motivo, nós podemos vacilar e entender que ela está sendo má. A nossa vida está sendo regada por um monte de coisas ruins, por coisas que nós não queremos que fosse assim. Mas minha vida... E a ponto da nossa boca proferir palavras, e a palavra, como o nosso rabino ministrou ontem, ela tem um efeito muito grande sobre o mundo material. Então, coisa acontece, eu já ouvi de pessoas dizendo que a sua vida estava uma desgraça. As coisas acontecessem, não tinha mais sentido para que o seu esforço valesse a pena. Não tinha mais sentido para que ela viesse numa sinagoga, para que ela viesse em uma comunhão. Não tinha mais sentido para que ela fosse ter um contato com o Eterno mais, buscar o sentido da vida em uma relação espiritual com Deus. Por quê? Porque os seus olhos foram enganados com as imagens que aparentemente são ruins, mas no profundo são tratamento, são preparações, são estrutura do Eterno para que venha, para que nos permita adentrar na terra que emana leite e mel, para que nos permita receber a promessa verdadeiramente dita. Então existe uma preparação, e Deus, conhecendo as nossas vidas, conhecendo o ser humano com os seus sentimentos falhos e enganosos, conhecendo a sua alma que é enganosa, Ele tem que usar situações que às vezes trazem dor para nós, para poder nos fortalecer, nos dar estrutura para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Então, os nossos olhos, eles podem ser enganosos. Por isso que a palavra, quando ela diz assim, então Adonai, o nosso Deus, circuncidará o nosso coração. Porque muitas coisas que adentram aos nossos olhos, descem para o nosso coração. E aí é onde está o sentimento. Por isso que muita gente acha que a vida não tem mais sentido. Por isso que muita gente acha que o congregar, o estar aqui fisicamente não tem mais sentido.
Porque hoje nós temos um recurso que é dentro do nosso lar, e isso é a mesma coisa, é mentira. Isso não é a mesma coisa. Porque eu tenho a certeza que as pessoas que estão aqui hoje estão sentindo coisas diferentes do que você está sentindo aí, assistindo esse vídeo no conforto da sua casa. Porque Deus, Ele honra aquele que se desprende do conforto, que sai da sua zona de conforto e dá um passo a Ele, custe o que custar, mas está no centro da sua vontade, que é no interior da sua casa, no recôncavo das suas asas, do seu cuidado e no centro da sua mão. Deus é um Deus que honra o esforço. Então não tem como Ele ser injusto e proporcionar a mesma coisa para aqueles que não se esforçam. Porque a Bíblia diz: esforça-te e eu te ajudarei. É a Bíblia, não sou eu. É a palavra do Eterno, que é viva, que nos faz sair da zona de conforto e dar um passo. Porque os nossos olhos nos enganam e descem para o coração. E o Eterno, quando chega agora, próximo a receber a promessa, o povo escolhido receber a promessa, Ele diz que circuncidará o nosso coração. O que Ele quer dizer com isso? Que Ele retirará tudo aquilo que está cobrindo o nosso coração, o prepúcio da maldade que adentrou sobre os nossos olhos e desceu para o coração. O Eterno arranca para que o coração seja puro e direcionado a um só propósito, que é as coisas do Eterno para a nossa vida. É isso que tem que estar cravado no nosso coração. É o Shema Israel. É aquilo que nós falamos 2 vezes por dia. Ao deitar e ao levantar. Essas palavras têm que estar cravadas no nosso coração. Para como que estará cravada no nosso coração, se o coração está coberto por coisas que os nossos olhos absorvem e nós tiramos próprias conclusões? Agora eu lhe pergunto, quem somos nós para tirarmos próprias conclusões? E eu mesmo irei te responder. Sabe quem? Pessoas racionais, que com o seu intelecto agem para o seu bel prazer, quando tem um pouquinho de conhecimento e sobe para a cabeça e acha que pode todas as coisas, acha que o seu conhecimento é aquele conhecimento que nós só temos porque o Eterno nos concedeu. Ele acha que ele sabe mais, que ele governa a vida dele. Ah, como o Eterno gosta dessas pessoas. Ah, como o Eterno trata com essas pessoas, que ele enxerga que nem um vaso trincado. O vaso trincado não tem mais conserto. Pode ver. Ele sempre vai aparecer uma trinca. E quando se coloca algo nele, jamais ele irá segurar. E é exatamente assim. Alguém que age pelo seu intelecto, que acha que sabe alguma coisa, que o perigo do ser humano, Pedro, é quando ele começa a aprender. É um perigo isso. Porque ele acha, ele se infla. E aí ele acha que é alguma coisa, ou alguém. Então ele tira suas próprias conclusões, porque o seu intelecto aqui em cima, ó, a cabeça, ela tira suas próprias conclusões, baseado naquilo que ele absorveu. Por isso que é um perigo. Por isso que nós temos que, a Torá, ela é estudada constantemente, porque é ela que vai nos blindar, é ela que vai nos envolver de humildade, é ela que vai nos envolver de simplicidade, é ela que vai nos envolver de algo que realmente nós precisamos, do conceito real, puro, e o conceito rema, da estrutura que o Eterno fez para as nossas vidas, de ser seus filhos, seus seguidores. É isso aqui, ó, que molda o caráter do homem. Não existe outra coisa, é isso aqui, ó. Então ele arranca aquilo que está tomando conta do nosso coração. E diz assim, ó,
essa mitzvah, esse mandamento, que é seguir a minha palavra. Ele diz aqui, essa mitzvah que hoje te entrego vocês, não é muito difícil. É um pouco difícil, mas não muito. Quando ele diz que é um pouco difícil, é exatamente porque isso tem que mudar todo o conceito do ser humano. Sabe o que significa quando Deus diz assim: circuncidará o seu coração e o coração dos seus filhos? No hebraico, se você pegar as iniciais desta frase, ela é Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Alguém decifrou aí? Elul. É esse o mês que nós vivemos. Você acha que é por acaso? Não existe acaso das coisas do eterno. Não existe. Então, nós só iremos entender isso aqui se o nosso coração estiver direcionado para Ele. É Elul, por quê? Porque é no mês aonde nós nos arrependemos. Ou seja, vou te explicar melhor. É mediante, é condicionado ao arrependimento, a circuncisão do coração. Ela só acontece se eu me arrependo. Porque você acha que Deus vai se esforçar para alguém que não quer nada com nada? Hã? Você acha que existe o livre-arbítrio? Com certeza. Porque se ele fala, esforça-te que eu te ajudarei, é uma condição. Eu tenho que fazer. Então é o livre-arbítrio. Eu tenho duas opções. Isso aí já seria uma outra mensagem. Mas como o nosso tempo não nos permite, eu vou ter que colocar ela aqui. Duas opções sempre nós teremos na vida. Duas opções. Que ele diz aqui, nessa mesa paraxá, você já leu. Eis que coloco diante de ti a vida, o bem e a morte para o mal. Então, se ele nos dá opções, ele nos dá a opção de escolha. É o livre-arbítrio. Você teve a opção de escolha de estar aqui ou estar dormindo na sua casa. Sim ou não? Baru achando que você optou por estar aqui. Que você está recebendo isso, tratamento de Deus particular para com a sua vida hoje. Particular, é com você o negócio. Conosco, melhor dizendo. É conosco. Então ele dá a opção de escolha. Você que escolhe. Você quer receber? Não é muito difícil, é um pouco. Por quê? Porque exige algo da minha parte. Como? A techuvá. É o retorno. Um dia um rabino chegou para uma criança e disse assim, escuta essa, Samuel. Chegou e disse assim, eu preciso chegar na cidade. Ele estava no meio de um caminho. Eu preciso chegar na cidade. Aí a criança disse para ele assim, existem dois caminhos. Um curto, mas longo. Outro longo, mas curto. Eu quero curto. Estou com pressa. Aí ele, o curto é por aqui, ó. E o rabino foi no caminho curto. Quando ele avista a cidade, numa montanha que ele olha para baixo, ele teria que atravessar um vale, cheio de bichos peçonhentos, depois tinha abrolhos e um monte de espinho, só que ele estava enxergando a cidade, mas não tinha como passar. Então agora, ele tem que fazer algo muito importante na vida dele, se ele quer alcançar o seu objetivo. E o Eterno está falando com você nesta manhã. Ele faz um giro no seu próprio eixo e retorna por todo o caminho que ele passou. Sabe o que é o retorno? Techuvá. Techuvá é dar uma volta no seu próprio eixo de 180 graus
e voltar pelo caminho que você veio porque achava que era certo, ou optou pelo mais curto e o mais fácil. Mas quando chega diante dos espinhos e dos obstáculos, a gente vê que no objetivo jamais nós iremos chegar, porque é impossível atravessar o obstáculo. Ele se encontra novamente com aquela criança e diz assim: você me falou que o caminho era mais curto? Ele falou: eu falei que o caminho era mais curto, mas era longo, porque jamais ele iria alcançar. Então iria ter uma longitude. Então existe o caminho longo, mais curto, que é o caminho da Techuvá, que são os altos e baixos da nossa vida, que nós passamos, são as pauladas que nós levamos por optar, por andar no caminho certo, por fazer a Techuvá, por fazer esse retorno, são as cusparadas que nós levamos de covardes que nos atacam pela internet, porque muitas das vezes a internet é usada para o bem, como nós estamos transmitindo o nosso propósito aqui, mas também é usada para o mal, infelizmente. Então tudo isso é o preço de pregar um propósito verdadeiro do Eterno, o propósito da Techuvá. O caminho é longo, mas ele é curto, porque quando passarmos por todo o caminho, nós chegaremos no nosso propósito, independente do que passarmos na nossa vida. Ei, o Eterno está te levantando nesta manhã e te encorajando. Não importa como foi a sua semana, não importa as dificuldades da sua vida, mas você está no caminho certo. Não desista. Ei, tenha bom ânimo, esforça-te que eu te ajudarei, diz o Eterno Deus de Israel. A vida é composta de altos e baixos, sim. A vida é composta de dores, sim. Mas sou eu que coloco esse caminho diante dos teus olhos para transformar no meu propósito. Não é muito difícil, mas é um pouco difícil só. Aí, às vezes a gente se acha incapaz da situação, mas olha, a própria Paraxá diz assim, ó, é um pouco difícil, não é muito difícil. Sabe por quê? Porque o maior trabalho, que foi ir até os céus e buscar a Santa Torá, já foi feito pelos nossos antepassados. Moshe Rabbeinu, que escreve isso, já tinha passado por 120 dias de busca para nos trazer a Santa Torá, que é a verdade que rege os nossos passos, que é a verdade que filtra os nossos olhos, que é a verdade que circuncida o nosso coração hoje, para a gente ser acordado e receber diante dele. Então, sabe por que é só um pouquinho difícil? Porque exige esforço da nossa vida. Mas imagine só, que o esforço de Moshe Rabbeinu foi muito maior do que o nosso, porque ele teve que conduzir um povo, e conduzir um povo não é fácil. Conduzir um povo que chegou no momento da adversidade, por um curto período, por alguns momentos, não entenderam isso, porque observaram a circunstância e deixaram descer para o seu coração. Seu coração foi encoberto e eles desejaram até voltar ao próprio vômito. Sabe qual que é o próprio vômito? A escravidão do Egito, a escravidão onde está sofrendo. Muita gente começa na caminhada, mas volta para o seu próprio vômito. Sabe por que você volta para o seu próprio vômito? Porque você observou a dificuldade e achou que Deus não estava nela, mas Deus está em todas as partes. Se você subir aos céus, ali Ele estará, mas se fizer a sua cama na sua vida, não adianta. Ele é Deus, Ele que faz, Ele que rege. E aí no momento, porque está um pouquinho calor, eu estou com fome, estou com sede, me dá vontade até de voltar, porque lá pelo menos eu tinha água para beber, tinha comida para beber, mas e as chicotadas que foram dadas no seu lombo? E as pauladas que foram dadas? E a sua liberdade que foi tolhida de você? E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Nós somos libertos hoje, do poder da Santa Torá do Eterno que habita nos nossos corações. Mas para isso, eu tenho que ser corajoso, tenho que levantar minha cabeça e estar aqui hoje como nós estamos.
para receber aquilo que o Eterno tem para as nossas vidas. Por isso que é um pouco difícil. E esse pouco, às vezes, se torna muito. Mas pensa um pouquinho, nós não precisamos atravessar um mar para ir buscar a Torá. A Bíblia está dizendo aqui, ó, Torá. Não, isso já foi feito. Está aqui, ó. Temos o acesso a todos aqueles que quiserem fazer a techuvá. Você tem o livre acesso à palavra do Eterno, que é viva, eficaz, penetrante, transformadora, transforma o caráter do homem, transforma os princípios morais dele. Que não adianta somente eu estar aqui também. Eu tenho que deixar o Eterno circuncidar o meu coração. Porque não adianta também, igual muitos, que fazem a circuncisão física do seu prepúcio propriamente dito, mas o seu coração ainda está encapado pelas maldades terrenas, pelos seus próprios conceitos de ele achar que sabe demais. E deixa isso encapar o seu coração. Do que adianta isso, Yohanan? Faz a circuncisão, mas cospe na aliança. Isso não adianta de nada, e é mais grave do que se não tivesse feito, porque tem muita gente que não fez aliança, mas tem o seu coração já circuncidado pelo Eterno, e segue a Torá. Deixa o seu coração ser limpo, tira as maldades que os seus olhos colocaram dentro do seu coração, que os seus próprios conceitos, que você acha que é certo, envolveram no seu coração. Arranca isso da sua vida. É momento, é mês de Elul, estamos nos aproximando de Rosh Hashanah, o tribunal do Eterno, e Deus está falando contigo nesta manhã. É momento. Como a misericórdia eterna é boa para as nossas vidas, ela nos proporciona isso. Deus está falando conosco hoje. Olha só. Aí um sábio chega para um pescador que zombava da Torá e diz assim: ei, por que você não segue a Torá? Por que você não segue as leis de Deus? Que é um estatuto perpétuo, como nós já falamos aqui. Por que não segue? Aí, como o ser humano também às vezes ele usa a inteligência dele para o mal, né? Ou para tentar justificar os seus erros. Isso que é o pior. Aí aquele pescador chega e diz assim: mas eu sou iletrado. Ou seja, eu não sei nem ler direito. Olha só. Eu não estudo, não tenho estudo, nada. Muito obrigado, que o Eterno te abençoe, princesa linda. Minha esposa, tá, irmãos? Olha só. E aí, ele começa a colocar desculpas do porquê que ele não está seguindo a Santa Torá. Aí aquele rabino, aquele sábio, chega para ele e diz assim: o que você faz? Ele falou assim: o pescador. Olha só, eu sou um mísero pescador. O que faz um pescador? Ele fala: eu teço redes. Teço redes, observo o clima, visualizo onde está o cardume. Só de olhar eu vejo. Aí eu faço a volta, lanço a rede e colho os peixes. Aí aquele sábio olha para ele e diz assim: olha o talento que Deus te deu. Como que você diz que você não é capaz, se você é dotado de talento, se você é dotado de dom? Porque não é qualquer um que sabe tecer uma rede, não é qualquer um que sabe observar o clima, e o clima é do Eterno, então você já se comunica com Ele, e só de olhar você está vendo onde está o cardume, que é o seu sustento, que é o que o Eterno te dá também. Então Ele mostra o seu sustento e te dá condições de você ir lá e trazer para dentro da sua casa. Você tem a plena capacidade de seguir a Santa Torá do Eterno.
Se coloque de pé em nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor está dando a visão para o seu sustento nesta manhã. O Senhor te dá condições de você buscar o seu sustento também. E o Senhor se comunica com você para você enxergar a estratégia de conseguir ser próspero a cada dia mais. E honrando isso, nós vamos fazer a nossa parte nesta manhã, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está aqui presente, pode trazer em espécie aqui no nosso gasofilácio. E você que está nos acompanhando também quer contribuir com esta obra, você pode estar fazendo o seu depósito na conta da nossa sinagoga. A conta da nossa sinagoga, ela irá aparecer como que vai aparecer lá? Bíblica das Nações? Como que aparece lá? Bíblica das Nações. Irá aparecer aí na sua tela o número da conta, que é do Banco Bradesco, a agência Quantos foram abençoados pela palavra do Eterno nesta manhã? Diga Baruch Hashem. Bendito seja o nome do Eterno. A agência 2858, conta corrente 38800, dígito 9, do Banco Bradesco. Irá aparecer como Embaixada Bíblica. Nós estamos no mês de Elul, mês que antecede o Yom Kippur, e nesse mês onde nós fazemos a nossa Tzedakah. A Tzedakah é a nossa ajuda, é a nossa oferta especial que nós fazemos principalmente nesse período, tá? E faz parte da nossa colheita também para o ano vindouro. Então, sinta isso no seu coração, que o Eterno te abençoe e fale poderosamente nos seus corações em relação a isso. Vamos adorar ao Eterno, que Ele é digno de toda honra, toda adoração e todo louvor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama,